Senhoras e senhores, cá estamos, hein? De volta. Amanhã, jogo chave. São Paulo, nesta quinta-feira, enfrenta o Criciúma no Morumbis, depois da cacetada tomada contra o Vasco e da derrota no próprio Morumbis para o Cuiabá, no momento em que a crise bate a porta, se não entrou, mas está ali, está rondando. O São Paulo entra em campo num jogo que agora, para afastar qualquer dúvida, qualquer questão, tem que ganhar. Tem que jogar, tem que fazer 3 pontos, tem que ir domingo para o jogo contra o Bahia mais tranquilo, porque qualquer coisa que não seja a vitória, aí sim o tapete vermelho estará colocado para a crise entrar no São Paulo. A gente trabalha aqui, tem trabalhado aqui com o fato de que é uma pré-crise ainda no São Paulo, não exatamente uma crise. E para afastar as possibilidades de crise, Arnaldo foi a campo, foi apurar para saber o que vem por aí para o jogo desta quinta-feira contra o Criciúma no Morumbis. E para tentar afastar a crise, ele vai falar com a gente aqui. E eu quero dizer que este vídeo tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite lá na KTO. Fique atento a nosso Instagram, meu e do Arnaldo. Lá vai ter a dica KTO, a boa da KTO para esse jogo. Temos acertado bastante, hein? No último jogo a gente não acertou, mas também quem acertou, Só melhorar também. quem acertou se deu muito bem, mas pouca gente deve ter acertado isso. Dê o seu palpite na KTO usando esse QR Code que está na tela, usando o link que está na descrição e principalmente o cupom TRICOLOR. Você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Muito bem, vamos lá, Arnaldo. Para afastar a crise, ou a pré-crise, ou qualquer possibilidade de entrar de vez na crise, fim desse papo de rodízio, que foi a tentativa, a estratégia do Zubeldia para poupar jogador, para aguentar o calendário e tal. Muda. Vai com a tropa de choque porque precisa ganhar de qualquer maneira. É sobre isso que estamos falando? Boa tarde, É Sansone. isso. É isso, Tironi. Na verdade, é um pouco do que a gente vinha conversando na live da segunda-feira, live para explicar a crise, a tal crise, mas também nada que fuja muito do que, nas entrelinhas, o Zubeldia deixou entender na coletiva pós-tragédia contra o Vasco. Queria rever algumas coisas, né? E acho que esse plano dos últimos 4 jogos, né, o plano eclodiu nas 2 derrotas, mas já tinha uma estratégia desde o jogo com o Inter, que era um certo revezamento visando preservar os jogadores, não estourar os jogadores, digamos, um revezamento até por minutagem durante as partidas, tendo ali um médio prazo em vista. E agora, com a corda batendo no pescoço, o São Paulo do Zubeldia e o Zubeldia vão jogar o tal jogo a jogo. Joga tudo contra o Criciúma e depois vê o que sobra contra o Bahia. Né? Eu acho que nessas 4 partidas o São Paulo jogava, entrava em campo também pensando no jogo seguinte. Podia ser na armação do time, no revezamento dos jogadores, na dosagem dos jogadores em campo, na questão dos pendurados, tal. Sempre assim, vamos dar... E não deu certo, né? Foi piorando a cada jogo. Essa é a questão. E aí, Então, assim, para o jogo contra o Criciúma tá digamos, declarada a mudança de estratégia. A questão é que no domingo tem outro jogo, aí tem que ver o que vai ser depois do Criciúma, né? Com intervalo pois é. idêntico ao da sequência anterior. Agora, tragédia assim, grande, goleada sofrida contra o Vasco, todo mundo tá sofrendo com o calendário, mas quem tomou mesmo foi só o São Paulo, né? Sim, O Atlético Mineiro também, né? Muito São Paulo e parecido. Atlético Mineiro, acho que são os dois times O Atlético que Mineiro tomou sentiram 2 goleadas, né? isso. Seguidas. Foram os dois times que sentiram isso. Outros sentiram menos, ou sei lá, podem sentir ainda. Essa é a situação. Considerando que então vai o Tropa de Choque, tem uma ótima notícia, né? Arboleda e Alisson voltam, dois jogadores muito importantes para o time, né? Vão para campo. Luciano também. E Luciano também. São É que 3. não, é que o Arboleda e o Alisson estavam um suspenso, outro machucado, né? Não, então, 3. O Luciano também não foi a São Januário. Esses 3 jogadores não foram a São Januário. Nem foram. Sim. O Alisson O Alisson suspenso, suspenso. Arboleda e Luciano naquela situação, preservados, para não estourar, né? Então não foram a São Januário, se fosse uma final de campeonato, eles teriam ido.
essa é uma mudança do conceito, né? E nessas situações, outros já tinham sido preservados antes. Dessa vez, esses 3 já estariam de volta, né? Foram um suspenso e outros poupados, já estariam de volta nesse jogo, né? Esses 3, o Zubeldia já contava para o jogo com o Criciúma. Mas você acha que ele já contava para jogar ou já contava no Sim, grupo? Então eles tinham sim. jogado de qualquer forma. Não, esses 3 iriam jogar. A questão é que outros poderiam ser preservados nessa mudança. São Paulo vai com todos os que tiverem à disposição para o jogo com o Criciúma. Começar jogando com o time ideal na medida do possível, né? E essa decisão saiu do quê? De uma conversa, de uma análise? Porque teve uma Não, não, reunião lá, né? a gente fica muito. O Zubeldia, fora o idioma, que é diferente, dá para entender muito bem o que ele vai fazer na próxima partida, ou na próxima cartada, pelas entrevistas dele. Eu acho que não. Nem né, conversaram, né? A direção e a comissão técnica, depois dessa primeira sequência. Eu imagino que a direção também tenha ponderado as suas questões, as suas situações, porque também fica naquela questão da direção, né? Porque o técnico estrangeiro ainda não domina o brasileiro, então deve ter dado alguns palpites, imagine, elucidativos em relação ao que é o brasileiro, mas o fato é que o técnico já tinha meio que divulgado a plenos pulmões que o que eles pensaram para aquela sequência de 4 jogos deu errado e que ele ia mudar, né? Então, acho que já estava na cabeça dele também a despeito da reunião, né? Dá pra gente falar então naquela linha defensiva que todo mundo já sabe, o Wellington do lado, Igor Vinícius do outro, até porque no lateral direito não tem mais ninguém, Arboleda e Alan Franco, que voltou já no jogo contra o Vasco, aí Alisson, esse segundo cara do meio campo, que não será o Nestor, que está Não, é Luiz machucado. Gustavo. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, Alisson, Isso. Luciano, Lucas, Caleri. E aí E falta o substituto do Nestor. O Nestor é isso, baixa porque saiu machucado contra o Vasco, Vasco. não detectou lesão, mas ele não conseguiu treinar a semana toda, né? Então ele não participou de nenhum treinamento com os demais jogadores. Então deve ser o Michel Araújo no lugar do Nestor e a base do time que enfrentou o Corinthians em Itaquera. Basicamente é o mesmo time com o Michel Araújo no lugar do Nestor. Lembrando que o Michel Araújo também jogou lá um pouquinho, pelo menos, contra o Corinthians. Teve aquele lance lá Mas do não Carlos. começou, né, jogando. Não, não. Não começou. Bom, como eu estou falando, o São Paulo precisa vencer, certo? De qualquer forma. Precisa vencer, está pressionado para vencer e tal. Talvez não seja com tanto apoio assim do público, tô certo? Não, tá. É outra situação que a gente não precisa esperar uma semana para falar, né? É, Já tinha anunciado isso contra o Cuiabá. O São Paulo majorou os ingressos para as 3 partidas seguintes no seu estádio, um ato suicida da diretoria. Casares combinou com o departamento financeiro e se mandou para os Estados Unidos para chefiar a delegação brasileira. E se não tivesse, digamos, um sucesso absoluto nas 2 partidas anteriores, e foi o contrário, foi um foi um fiasco, perdeu do fracasso, Cuiabá e tomou uma goleada do Vasco, o São Paulo vai começar a bater desta forma, ia começar a bater, estava anunciado, os recordes negativos de público dessa gestão. Está conseguindo essa proeza, né? Já contra o Cuiabá foram menos de 35 mil pessoas, o menor público brasileiro, e certamente quando o Criciúma será menos do que foi contra o Cuiabá. Né? A questão é se o São Paulo vai conseguir bater 30 mil. Há muito tempo o São Paulo não tem menos de 30 mil nos seus É jogos. verdade, é verdade. Nesse ano não teve ainda, né? Então, Mas você é entende que bem vai ser menos de 30 mil? menos de 30 mil, possivelmente. Venderam antecipadamente cerca de 20 mil. Se chegar a 30 já tá de bom tamanho. 20 mil antecipados? Uhum. Realmente é pouco, lembrando que tinha jogo aí que tinha 30 mil antecipados, né? Pelo menos. Exatamente. Não, tem. Não. Normalmente, se você chega no dia do jogo, na manhã do jogo, jogar à noite na quinta, você ganha até a hora do jogo, com camarotes e cativas, mais 5 mil. Então,
digamos, se a parcial amanhã de manhã for 25 mil, chega a 30 no embalo. Então, você conta mais 5 mil a partir da parcial matutino. São Paulo nem está divulgando as parciais, é a apuração dos setoristas, porque sabe que errou, né? Errou redondamente. E Será vai que vai continuar errando até o jogo com o Bahia. Né? Mas você acha que depois vai voltar atrás? Vai ter, né? Não sei, depende, né? Eu acho que alguma coisa é necessário fazer. Você mostrou, e os caras que acompanham o São Paulo, que o São Finanças Paulo tem. tricolor. Não só o Finanças Tricolor, todo mundo que acompanha o São Paulo há tempos, com essa questão do ticket médio, média de público, o São Paulo ainda tem, em tese, um ticket médio acessível comparado ao Palmeiras, ao Flamengo. O Flamengo depende da interpretação, né? O Flamengo tem alguns setores que são até mais baratos, mas em relação ao Palmeiras, que tem um estado menor, mas majorou nos últimos anos, nos últimos meses, nos últimos brasileiros, consideravelmente os ingressos. A manutenção do setor popular é simplesmente o setor mais barato do estádio, o que não quer dizer que o ingresso Seja esteja barato. Exatamente. É o setor mais barato, não necessariamente é barato. Falou Exato. bem, é exatamente isso. Muito bem, e o Criciúma, hein? Faz boa campanha, considerando que é o Criciúma, né? Eu acho que o Criciúma, primeiro, tem um trabalho há muito tempo, né? Mantém e entrou no campeonato com a clara missão, objetivo de permanência na primeira divisão e está jogando para tal. Isso. Tem partidas atrasadas, assim como os gaúchos, e vem uma vitória muito importante contra o Botafogo. Sim. Quebrando a série invicta. O Cuiabá quebrou a série invicta do São Paulo, do Zubeldia, e o Criciúma quebrou a série invicta do Botafogo, que era o time que estava muito tempo também sem perder, né? Então vai ser um adversário complicado, Tironi. Também competitivo, forte, né? Como tem sido a maior parte dos times desse Brasileirão. Tem os seus desfalques também, mas acho que vai ser um jogo duro, bem duro. Os desfalques, né? O zagueiro, esse é muito bom jogador, eu gostei bastante desse cara. O Tobias Figueiredo, que vinha sendo ou titular ou substituto do Ángel, que é o zagueiro venezuelano, companheiro do Ferrarese na seleção venezuelana. Então são duas baixas na zaga, digamos, o titular e o reserva, que está suspenso, o Tobias. E além dele, a grande atração do time para a temporada, que é o Bolassi, eu chamo de Bolassi, com francês. Tem gente que fala Bolassi, que também sentiu, jogou na Premier League, jogador forte, meio atacante e tal, mas sentiu uma lesão no jogo com o Botafogo, não se recuperou a tempo. É mais ou menos o caso do Nestor, o dele, porque não teve a lesão constatada, mas ele não conseguiu treinar durante a semana, então não veio para São Paulo, assim como o Felipe Viseu, aquele atacante mesmo que foi do Flamengo, tal, não sei o quê, mas já está fora há algum tempo. Por conta disso, dos desfalques no ataque, o titular deve ser o Éder, ele mesmo. Éder jogou no São Paulo, começou a carreira no Criciúma, jogou no São Paulo um tempão, deve começar jogando nessa quinta-feira. Bom, o jogo é perigoso, né? Perigosíssimo, e o São Paulo precisa ganhar de qualquer maneira, como eu falei, para tirar a crise que está ali na porta com o iFood esperando para entrar, né? Exato. Mais ou menos isso, essa é a situação. Estaremos lá, não estaremos? Estaremos. Quem estará também é o árbitro, um árbitro novato, Bruno boa. Pereira Vasconcelos, da Bahia. Sim, como é o nome dele? Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia. Já é uma situação estranha, né? Porque o próximo jogo do São Paulo é contra o Bahia. Uma escala meio que... normalmente se evita isso, né? Porque tem lá... Tudo que fizer, qualquer coisa que fizer... Vamos falar, tá, não sei o quê, tá. Então, está escalado um árbitro novato para esse jogo. E o jogo começa... O jogo que fecha a rodada do Brasileirão. Dessa vez o São Paulo fecha a rodada. Teve um intervalo razoável, bem razoável, entre o jogo do Vasco e o jogo do Criciúma. A questão é que, a partir do Criciúma, são de novo os 4 jogos encavalados. Bahia no domingo à tarde.
Atlético Paranaense na quarta em Curitiba e Bragantino sábado no Morumbi. Perfeito. Jogo amanhã, 20 horas, fechando a rodada. Live, muito bem. 22 e pouco, né? Quando a gente voltar 22 do e pouco live. Estaremos lá. Eu e o Arnaldo no setor Lacta, local da arquibancada com Tirone e Arnaldo. E você vá lá no nosso Instagram, Arnaldo e Tirone 1, e pegue a dica KTO desse jogo, usando esse QR Code. Usa também esse QR Code e o link na descrição, o cupom tricolor, para você dar o seu palpite sem antes ver a nossa dica. É isso, né, Arnaldo? É isso, meus caros. Até amanhã esperamos vocês na live com tudo. Bora! Falou! Tchau!